Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa interpretação teológica que as fontes que temos aqui chamam teologia de impacto. É uma perspectiva um bocado fora da caixa. A ideia base é olhar para os encontros com o divino na Bíblia não só como algo espiritual, mas como eventos intensos, que transformam e que às vezes podiam ser fisicamente perigosos. Temos connosco textos que analisam o conceito de fogo bíblico de uma maneira muito particular. Falam de seres como o xarapim, as tais serpentes ardentes ou serafins, e revisitam passagens-chave, desde o Êxodo, Isaías, até os Evangelhos, Atos, Apocalipse, tudo por esta lente. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar perceber como é que esta linha de pensamento, esta teologia, entende a presença divina que tantas vezes é descrita como fogo. A proposta é ousada. Será que fogo nem sempre é só uma metáfora? Certo. Poderá ser um encontro real com entidades poderosas, de natureza ígnea, capazes mesmo de causar alterações físicas. E isto liga-se àquela ideia que as fontes dizem estar em Deuteronômio, que ninguém podia ver a face de Deus e viver. Sim, essa ideia é central aqui. E também há a história do rosto de Moisés, que brilhava tanto que ele tinha de usar um véu. Pronto, vamos lá tentar desmontar isto. Então, o ponto de partida que estes textos nos dão é que, nesta perspectiva, quando a Bíblia fala de fogo divino, nem sempre são chamas literais. A ideia é que, em muitos casos, pode ser a manifestação de seres angelicais, seres de natureza ígnea, chamados em hebraico sarafim. E a linguística aqui dá uma pista interessante. Em hebraico, a palavra normal para fogo é esh, mas também temos sarap, e o plural é sarapim. A raiz hebraica SRP significa queimar, arder. O curioso é que sarap pode significar o ardente, mas também é usada para um tipo de serpente, especificamente uma cuja mordida arde ou que tem uma aparência tipo flamejante. E esta teologia de impacto agarra-se precisamente a essa dualidade, ardente e serpente, porque nas traduções, como na Septuaginta grega e noutras, às vezes perde-se esta ligação. Traduzem xarapim só como serafins. E desaparece a ideia de ardente ou de serpente que queima. Espera lá. Então a mesma palavra hebraica está a ser usada para aquelas criaturas celestiais impressionantes junto ao trono de Deus em Isaías 6 e também para as serpentes mortíferas que atacam os israelitas no deserto em Números 21. Essa ligação já é uau! Exatamente. Essa é uma das conexões-chave que esta perspectiva faz. Argumenta-se que se trata da mesma categoria de seres ígneos ligados à presença divina. Certo. Em Números 21 tem um papel mais judicial, punitivo, contra a rebelião. Já em Isaías 6, um dos xarapim atua de forma purificadora, ou, como as fontes sugerem, faz uma espécie de intervenção quase cirúrgica restauradora nos lábios do profeta. A natureza é a mesma, ígnea, poderosa, mas a função varia. Aplicar isto muda mesmo a forma como lemos algumas passagens muito conhecidas do Antigo Testamento, que as fontes referem. Por exemplo, Deus descrito como fogo consumidor, Deuteronômio 4, 9, Hebreus 12. Sim. Ou a coluna de fogo no Êxodo, a espada flamejante no Éden, e Elias a chamar fogo do céu, ou a ser levado num carro de fogo. Até as visões de Ezequiel com aqueles cheiros e rodas cheios de brilho, de fogo. Nesta ótica, não seriam só fenómenos atmosféricos ou símbolos, seria mesmo a presença e a ação destes seres ígneos. Precisamente, e aprofundando um bocadinho mais, a interpretação que este material avança não é que estes seres estejam só rodeados por fogo. Ok. A ideia é que eles são o próprio fogo. Ou que o fogo é a sua manifestação essencial. Eles usam passagens como Êxodo 3:2. O anjo do Senhor aparece a Moisés na chama da sarça ardente. Não ao lado, não a sair dela, mas na chama. Como se a chama fosse a sua forma visível. Certo. E o Salmo 104.4, que diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros um fogo abrasador, é lido da mesma forma. A natureza ministerial deles é ser fogo. O fogo é a expressão da sua energia, da sua essência. Pronto. E isso leva-nos diretos àquela imagem fortíssima de Moisés a descer do Monte Sinai. O texto de Êxodo 34 diz que o rosto dele resplandecia. A palavra hebraica é karan,
que tem a ver com emitir raios ou, tipo, cornos de luz. Sim, claro. E ele teve de usar um véu porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. De acordo com esta teologia de impacto, o que é que se estava mesmo a passar ali? Bem, esta perspectiva propõe uma leitura bastante radical desse episódio. Em vez de ver o brilho, o Karan, só como um reflexo simbólico da glória de Deus, sugere que pode ter sido uma alteração física, talvez até biológica mesmo, resultante da exposição prolongada à intensidade da presença divina que, como vimos, eles entendem como sendo ígnea. Uma alteração física. Seria uma espécie de choque lumínico, percebes? Uma transformação material da própria pele, da estrutura facial de Moisés, que passou a emitir luz, uma consequência física do encontro. Uma alteração biológica, isso é mesmo. Uau! É uma reinterpretação profunda e há mais exemplos nas fontes que sugiram este tipo de impacto físico. Sim, a análise foca-se muito na experiência de Isaías no capítulo 6, especialmente lendo pela Septuaginta, a tradução grega antiga. É LXX, sim. Nessa versão, quando Isaías vê a glória de Deus e os Sharapim, ele exclama algo como estou ferido ou estou dilacerado. O termo grego é katanenigmai. Isto sugere uma angústia não só moral, mas talvez física, perante aquela santidade toda. Faz sentido. E depois, o gesto do xarape que toca os lábios de Isaías com uma brasa viva, antrax, zone tirada do altar, não é visto como só simbólico. Ok. A interpretação aqui é que foi uma interação física real, uma transferência de energia ígnea que provoca uma espécie de cauterização, mas ao mesmo tempo uma revitalização, uma ressurreição biológica nos lábios do profeta para o capacitar a falar a palavra de Deus. E tudo isto, a transformação física de Moisés, a sensação de ferimento de Isaías, a intervenção nos lábios dele, liga-se diretamente àquele princípio que as fontes dizem estar em Deuteronômio, a ideia de que ninguém pode ver a face YHWH e continuar a viver. Exato. Essa era a ligação que eu estava a fazer. Nesta ótica, isto não é só uma proibição ou um teste, é apresentado como uma constatação da natureza avassaladora e potencialmente letal da presença divina direta, sem mediação. Certo. A energia, o poder seriam tão intensos que um ser humano normal não aguentaria a exposição. Daí a necessidade de mediação, talvez, por estes mesmos agentes ígneos que conseguem interagir com o mundo material de forma mais controlada. Ou então, em casos excepcionais como Moisés ou Isaías, uma transformação que permite suportar uma proximidade maior, mas mesmo assim não a visão plena da face divina. Ok. Essa ideia de interação física, da transformação e do perigo da proximidade divina no Antigo Testamento está muito clara nesta perspectiva. Mas fico a pensar, como é que esta linha de pensamento, tão focada no físico, nos agentes ígneos, se aplica quando chegamos ao Novo Testamento? Boa questão. Conceitos como o batismo de fogo de João Batista, Mateus 3, Lucas 3. Isso soa mais espiritual, mais metafórico, não? É uma ótima questão, sim, porque testa a consistência disto tudo. E, de facto, os testes que analisamos aplicam a mesma lógica ao Novo Testamento. O batismo de fogo de João não é visto só como metáfora para purificação ou julgamento, Então, como é visto? é interpretado como uma imersão literal na operação judicial destes mesmos seres ou anjos ígneos. Seria uma ação de separação e julgamento ligada ao selamento dos indivíduos, algo que esta visão compara, por exemplo, à ação do anjo que sela os servos de Deus em Apocalipse 7. E o próprio Pentecostes, em Atos 2, as línguas como de fogo que pousam nos discípulos, aqui são entendidas não primariamente como símbolo do Espírito Santo, Não. mas como outra manifestação visível destes agentes ígneos em ação, a realizar um ato específico naquele momento. E a referência de Jesus à Giena, o Vale do Lixo, fora de Jerusalém, que se tornou metáfora do julgamento final, Sim. como um lugar de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, é usada para reforçar a ligação entre seres angelicais, neste caso, os caídos, e o fogo do juízo, segundo esta perspectiva, claro. Percebo a linha de raciocínio, a tentativa de manter a coerência com a ideia dos agentes ígneos, mas então onde é que entra a morte e ressurreição de Cristo nesta narrativa de fogo e juízo angélico? As fontes falam do fim de uma lei apocalíptica. Sim.
Essa é a chave da interpretação da salvação dentro desta teologia de impacto. A visão que eles apresentam é que a ordem antiga, caracterizada por esta interação divina mediada por agentes ígneos com poder judicial, a tal lei apocalíptica, chega ao seu clímax e fim com Cristo. A morte dele na cruz é vista como o momento em que ele absorve completamente esse juízo ígneo. E o Pentecostes, então, nesta leitura, não seria a inauguração universal da era do Espírito para todos. Seria o quê? Seria antes um ato final de selamento sob essa ordem antiga, destinado especificamente aos apóstolos e àqueles cujos nomes, segundo a fonte, já estariam no livro da vida antes da fundação do mundo. Uma espécie de fecho para um grupo específico. Ok, isso é diferente. Após a ressurreição de Cristo, argumenta-se, a dinâmica muda radicalmente. A ação direta de Deus, através destes anjos ígneos de julgamento, diminuiria imenso, porque o juízo foi cumprido em Cristo. Estou certo. A comunicação divina, a capacitação, passariam a operar principalmente através da vida nova dada pelo Espírito Santo. O revestimento de poder que Jesus prometeu, Lucas 24:49, não seria o fogo de Pentecostes, mas sim a própria força da ressurreição a atuar nos crentes. Portanto, o Pentecostes seria visto mais como o fecho cerimonial da antiga dispensação para aquele grupo do que o modelo padrão para a experiência cristã que se segue. Claro que temos de sublinhar que esta leitura é bastante diferente das interpretações mais comuns, certo? As próprias fontes que estamos a ver reconhecem isso. Absolutamente. É uma perspectiva que desafia frontalmente séculos de interpretação teológica mais tradicional, digamos. As visões mais estabelecidas tendem a ver o fogo de forma mais simbólica, o fervor do espírito, a purificação moral, o juízo como um conceito de retribuição, mas não necessariamente mediado por entidades ígneas literais desta forma. Esta teologia de impacto exige uma leitura muito mais literal e física de muitas passagens, o que levanta questões, claro. Por exemplo, como é que isto se aplica a todas as menções de fogo na Bíblia? A própria fonte avisa que nem toda a referência a fogo terá este significado. É preciso analisar caso a caso, contexto a contexto. Não é uma chave mágica. Certo? No entanto, quem defende esta visão aponta para a sua coerência interna. Precisamente por tentar ligar os serapim do Antigo Testamento às manifestações de fogo no Novo, vendo-os como parte de um único programa angélico que agora estaria concluído em Cristo. Recapitulando então a nossa exploração de hoje, mergulhamos numa forma particular de ler a Bíblia, chamada teologia de impacto. O ponto central é reinterpretar o fenómeno do fogo divino. Exato. Em vez de o vermos só como um elemento ou uma metáfora, propõe que, em muitos casos, se trata da manifestação visível e da ação de entidades angélicas poderosas, de natureza ígnea, os serapim, ou seres parecidos. E nesta visão, os encontros com o divino, ou com estes seus agentes, podiam ter consequências físicas reais, transformadoras. O exemplo mais forte talvez seja o rosto radiante de Moisés. Sem dúvida. Interpretado não só como glória simbólica, mas como uma possível alteração física causada pela proximidade da presença ígnea de Deus. E, ligando à ideia de que ninguém pode ver a face de Deus e viver, que vem lá do Deuteronômio, a exposição direta a essa presença seria perigosa, talvez mesmo letal, exigindo mediação ou uma transformação profunda para se poder suportar. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Algo que as fontes inspiram, mas não dizem exatamente assim. Será que a distinção bíblica crucial entre ver a face de Deus, que é sempre apresentada como insuportável ou fatal, e experienciar a sua glória ou presença mediada? Que, embora seja avassaladora, resulta em transformação, como vimos com Moisés ou Isaías. Será que essa distinção está exatamente na natureza da mediação? Seria a glória uma manifestação da presença divina já filtrada ou transportada por estes agentes ígneos, tornando-a suportável, ainda que transformadora? É uma boa questão. Ou será que, como sugere esta teologia de impacto, mesmo para suportar essa glória mediada, como o brilho de Moisés, já seria preciso uma adaptação? Uma transformação prévia na pessoa, talvez até a nível biológico. E se for assim, o que implicaria mesmo tentar ver a face direta sem filtro nenhum. Fica a questão sobre a natureza da teofania e os limites da interação entre o divino e o humano.